Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando meu amigo, minha amiga, o seu lar, a sua família. Que Deus derrame sobre você bênçãos. Peço a você que, se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo e você acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos, o que diz as Sagradas Escrituras. A mensagem de hoje tem como título Amai os vossos inimigos. É o título da nossa mensagem. O texto inicial se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 39. E as Sagradas Escrituras nos diz o seguinte, veja só. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça. O verso 40 diz: E dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E o verso 41 nos diz assim, veja só. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam, veja só, aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e nós acreditaremos nele. Sabe, quando eu olho para esse texto aqui, nós percebemos que esse texto está falando no momento que Jesus ali foi crucificado na cruz, no Calvário. E aqui algumas pessoas passam zombando de Jesus, insultando Jesus. Mas o que mais impressiona é a maneira como Jesus se comporta, com essas pessoas. Jesus, ele não amaldiçoa essas pessoas, Jesus, ele não deseja o mal para essas pessoas. E como é que eu sei disso? Quando você pega no livro de Lucas, convido você ao ir no livro de Lucas, capítulo 23, veja só o que nós achamos. Lucas 23, a palavra de Deus vai nos dar a resposta. E veja só o que diz o verso 34 do livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Como Jesus se comportou com aqueles homens? Jesus não devolveu os insultos, Jesus não amaldiçoou, Jesus não desejou o mal para eles. Mas veja só o que Jesus faz. No verso 34 diz assim: Então disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você percebe o que Jesus faz quando é insultado pelos seus inimigos, quando é zombado pelos seus inimigos? Jesus ora por eles. Sabe, meu amigo, minha amiga, é isso que eu e você devemos fazer pelos nossos inimigos. Orar por eles, desejar o bem para eles, não amaldiçoar. Mas existe um outro texto no livro de Mateus que eu gostaria de compartilhar com você. Mateus capítulo 5, verso 44. Veja só o que diz a palavra de Deus. Mateus 5, 44. E a palavra de Deus nos diz assim, veja só. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem está falando isso é Jesus. Nós devemos amar os nossos inimigos. Seguindo a leitura, diz assim: abençoai os que vos amaldiçoam, abençoai. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que tratam com maldade.
e vos persegue. Você percebe que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui que nós devemos fazer o quê? Nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos abençoar, né, os nossos inimigos, fazer o bem, né, àqueles que nos odeiam. E por final, nós devemos orar por eles. Sabe, meu amigo, minha amiga, esse é o conselho que Jesus nos orienta, nos dá para fazermos. Quando nós vamos no livro de Romanos, capítulo 12, veja só o que diz Romanos, capítulo 12, uma outra orientação do Senhor, como nós devemos nos comportar com os nossos inimigos, para com os nossos inimigos. Capítulo 12, verso 19 diz assim: Amados, não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. O verso 20 diz assim: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E no final diz bem assim: Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você percebe o que Paulo está dizendo? Se o nosso inimigo estiver fome, nós devemos alimentá-lo. Se ele tiver sede, nós devemos dar a ele água. E você percebe no finalzinho o que Paulo fala? Paulo diz assim: Mas seja vencido, não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor é clara em dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar por eles, nós devemos aqui abençoá-los, não é isso? Tem uma frase que essa frase é bastante interessante. Um dia assistindo um certo seriado, a frase dizia assim: A vingança não é plena, mata a alma e envenena. Você sabe que a vingança, ela não pertence a mim e a você. A vingança, ela pertence a Deus. A Deus. Talvez você esteja aí ferido, machucado, porque alguém fez algo com você. E talvez seja difícil para você perdoar, não é mesmo? Mas o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Você percebe o que Jesus sofreu por mim e por você? Os escárnios. Jesus foi zombado, Jesus foi insultado. Mas Jesus, lá na cruz, ele ora pelos seus inimigos. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos orar por eles, devemos abençoá-los e não amaldiçoá-los. A palavra de Deus diz ao meu e ao seu coração que nós devemos pagar o mal com o bem. E deixar que Deus, né? Deus ele haja. Deus ele vai agir, porque a vingança pertence a Deus. Espero que essa mensagem venha fazer você compreender que nós devemos amar. Acima de tudo, amar. Por mais talvez que não nos fizeram o bem, mas nós devemos amar essas pessoas. Nós devemos orar por elas. Devemos pedir que Deus as abençoe. E fazendo isso, com certeza, iremos estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Eu sei que talvez você possa estar ouvindo essa mensagem e possa dizer assim, mas eu não consigo. É algo difícil de se fazer. Mas porque a nossa natureza, infelizmente, é uma natureza pecaminosa. E muitas vezes o nosso desejo é para o mal. Nós não temos força para perdoar, né, os nossos inimigos. Perdoar as ofensas que é feita, né, a nós. Nós não temos força. E muitas vezes, em vez de nós abençoarmos, nós amaldiçoamos.
Em vez de nós pagarmos com bem, nós pagamos com mal, com a mesma moeda. Sabe, Jesus ensinando aos seus discípulos como orar o Pai Nosso. Tem um pedacinho lá no Pai Nosso que é interessante, que diz assim: perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Sabe, para que Deus possa me perdoar, né, as minhas dívidas, né, isso, os meus erros, meus pecados, eu tenho que aprender a perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram. Eu tenho que aprender. E se nós fizermos isso, nós estamos livres, né, de ir ao Pai e orarmos, né? E o Pai vai nos perdoar. Que Deus possa abençoar você, meu amigo, minha amiga. Que Deus a cada dia ilumine os seus caminhos e que você seja uma pessoa aí que quando for ofendido, for machucado, saiba aí pagar o mal com o bem. Convido você a fazer uma oração. Aí onde você está, curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial do estudo da Tua Palavra. Aqui diz, Senhor, que nós temos que amar os nossos inimigos. O próprio Senhor lá na cruz, morrendo, e ali as pessoas embaixo passando e zombando do Senhor. O Senhor ora ao Pai e pede que perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. O Senhor nos dá uma lição, Senhor, muito grande, que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Devemos orar por eles, devemos, se for preciso, alimentá-los, dar de beber, não amaldiçoá-los, mas desejar a eles o bem. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino maravilhoso da Tua Palavra. Fique com esse meu amigo, com essa minha amiga, cuide, abençoe e livre de todo mal. Fica conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.